Olá, pessoal. Eu sou o professor Cacildo Souza, trabalho com língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem. Estou chegando para cumprir com a minha parte, a minha missão em língua portuguesa, que é a de torná-los competitivos para os certames realizados na área da educação. Nosso objetivo é fazê-los e fazê-las com que vocês cheguem a um patamar de excelência e estejam competitivos para alcançar o tão sonhado cargo público, cargo efetivo nessa área. Nós vamos iniciar com um segmento que está presente em todas as bancas de concursos, independentemente de quais sejam, independentemente de quando seja. É a parte de leitura, compreensão e interpretação de textos. Ao contrário do que muita gente possa pensar, essa área da nossa língua destinada aos concursos carece de bons embasamentos teóricos. Por mais que nós saibamos que o fato de treinar questões de compreensão e interpretação colabora com a sua aprendizagem, com o seu crescimento, com o seu avanço, embasar-se teoricamente é fundamental. E é para isto que nós estamos aqui. Vamos trabalhar os conceitos de compreensão e interpretação, diferenciando esses dois aspectos. Para quem não sabe, compreensão é diferente de interpretação. Faremos a diferença entre pressupostos e subentendidos, aspectos que estão relacionados à linguagem implícita, ou seja, estão diretamente ligados à interpretação e não apenas à compreensão. Veremos a estrutura do texto e dos parágrafos, entendendo que todo texto, para ser bem elaborado, ele precisa obedecer a uma sequência lógica de ideias, de começo, meio e fim, independentemente de sua tipologia ou gênero. E veremos também as tipologias textuais, as sequências textuais, narração, argumentação, exposição, sequência injuntiva, sequência descritiva e assim por diante. Então, nós estamos aqui para fazermos um passeio nessa área de estruturação textual, nesse segmento que diz respeito à organização do texto, para que, de posse, apropriando-se desses elementos, você tenha todas as condições de se deparar com o texto numa prova e fazer a análise correta. Este é só o nosso primeiro passo. Nós estaremos dividindo essa disciplina com a nossa colega professora Denise Carneiro, que ficará com esse lado de sintaxe da oração e do período. Então, será um trabalho conjunto, não só entre as partes de língua portuguesa, mas também agregando-se às outras disciplinas para que, ao final do curso, você esteja preparado para a aprovação. Então, nós vamos começar a nossa saga, vamos começar a nossa trajetória. Sejam todos bem-vindos, ok? Gente, então vamos iniciar do começo, né? Nós temos aqui para vocês leitura, compreensão e interpretação de textos e os tópicos que nós trabalharemos ao longo das aulas. Esta aula, nós podemos chamar de uma aula, será dividida em blocos. Nos blocos nós teremos os tipos textuais, a estruturação do texto e dos parágrafos, seguindo leitura, compreensão e interpretação. Leitura, compreensão e interpretação será a nossa primeira parte. Vamos lá? Então, o que é que nós temos que fazer, professor, para alcançarmos a excelência na compreensão e na interpretação? Há coisas que, por mais que pareçam óbvias, são fundamentais nesse processo. Observem aqui. Para que um texto seja analisado devidamente, é preciso empregar determinados procedimentos e atitudes. Gente, estar bem informado é fundamental. Não há como ignorar ou dispensar esse aspecto. Então, os temas
atuais são relevantes. E temas atuais nós sabemos que são mais problematizados do que em outras épocas. Temas como a inclusão, como a tecnologia, dentro da tecnologia, a inteligência artificial, outros temas que são relevantes que envolvem a política no mundo, não que você tenha que especificamente saber isso, mas é preciso que você esteja bem informado, saber que existe uma guerra entre Rússia e Ucrânia, saber que existe uma crise entre alguns países, entender também o processo pelo qual a educação brasileira passa, já que somos da educação, o que foi que aconteceu depois da pandemia, tudo isso é fundamental para que você interprete os textos da maneira adequada. Então, estar bem informado é um aspecto fundamental. Ter prática de leitura regular, espera-se que professores tenham prática de leitura regular, mas nem sempre isso vai acontecer, porque nós sabemos que dependendo da quantidade de horas que esse profissional trabalha na semana, a quantidade de escolas, a carga de atividades, nem sempre ao professor é permitido ter esse tempo, é disponível esse tempo para os embasamentos. Mas se você quer preparar-se de uma maneira competitiva, de uma maneira sólida, é preciso ter essa prática de leitura regular. Não apenas as leituras inerentes à educação, também isso, mas diversificar as leituras. Demonstrar capacidade de discutir assuntos de relevância é um dos aspectos que mais importam nesse processo. Sabendo sobre os temas atuais, tendo prática de leitura regular, você terá condições de demonstrar essa capacidade de discutir. Mas isso precisa ser demonstrado. Por quê? Eu vou discutir na prova, professor? Não, mas você vai ter um texto que discute e você precisa acompanhar o raciocínio. Evidentemente que, dependendo do formato da prova, você pode, inclusive, ter provas discursivas que exijam essa capacidade. E, para tal, você precisa de embasamento. Ok? Agora, quais seriam, professor, as orientações iniciais para que eu possa me tornar competitivo fazendo corretamente a análise textual? Algumas orientações são fundamentais. Como eu falei no início, podem parecer óbvias, mas não necessariamente são óbvias. Então devem ser levadas em consideração. Ler cuidadosamente os textos para compreensão e interpretação. É isso que tem que acontecer. Mas como é ler cuidadosamente? Da maneira que nós vamos explicar na sequência e seguindo-se as orientações anteriores, de estar bem embasado, de saber discutir os temas, por quê? Quando você está preparado, você consegue fazer uma leitura mais cuidadosa. A leitura cuidadosa não é simplesmente querer ler. Você precisa ter o preparo para tal. Então, você precisa diferenciar compreensão e interpretação. Essa leitura cuidadosa vai possibilitá-los esse aspecto, essa atitude. Diferenciar as questões de compreensão e interpretação não é tão simples quanto parece. Nós vamos ver que a compreensão tem a ver com conhecimento mais superficial, enquanto a interpretação é o conhecimento mais profundo, mais abstrato. Então é preciso ter em mente essa diferença. Entender as construções analisadas de modo contextualizado e não isoladamente. Então, eu estou analisando uma construção de um trecho, não necessariamente eu vou ignorar as partes adjacentes àquele trecho, as partes que estão antes e que estão depois. Eu preciso saber que aquela parte que está ali sendo analisada na questão, ela pertence a um todo. E ao saber isso, eu vou conseguir analisar da maneira mais coerente, da maneira esperada pela elaboração da prova, porque quem elabora a prova espera uma análise do candidato. Então, essa análise esperada vai ser alcançada na medida em que você
entender essas construções de maneira contextualizada. Verificar o que é linguagem verbal e linguagem não verbal. Gente, isso é fundamental. Saber o que é linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, ela se baseia, obviamente, naquilo que está relacionado a verbos, mas não necessariamente. Quando você verbaliza, você não tem imagens, você tem a fluência, ou de maneira oral ou de maneira escrita. No caso da prova de concurso, a linguagem verbal é aquela que está alheia a imagens, ações. No caso da prova, não tem como ter o som, porque é uma prova impressa. Então, linguagem não verbal são os gestos, são os sons, são as imagens. Na prova, a linguagem não verbal vai ser tudo que estiver relacionado à imagem. Gêneros como tirinhas, como charges, como fotografias estarão ali dispostas para serem analisadas. Nem sempre é fácil porque a linguagem não verbal geralmente é minimalista. A linguagem verbal, ela traz mais clareza. Então, eu tenho que entender que cada uma se comporta de um modo diferente. Então, na análise, por exemplo, de uma charge, eu preciso estar ainda mais bem informado sobre os temas da atualidade, porque a charge não traz todas as informações explícitas. Ela remete, faz alusão, ela intertextualiza, dialoga com outros textos, ok? Identificar o propósito comunicativo predominante. O que é o propósito comunicativo, professor? É a intenção comunicativa, a intenção discursiva. E o propósito comunicativo está relacionado aos gêneros e aos tipos. Por exemplo, se eu quero posicionar-me a respeito de um tema, eu vou usar o tipo argumentativo, provavelmente, que eu não me posiciono sem argumentar, e o gênero artigo de opinião. Pode ser também que esse posicionamento seja feito a partir de um editorial. Também é um gênero dentro da argumentação. O que importa é que o propósito comunicativo determina o tipo e o gênero, determina a linha, determina a linguagem. Então, quando você identifica esse propósito comunicativo, tudo fica mais fácil. Vamos pensar nisto. Agora, professor, e os níveis de leitura? Os níveis de leitura, isso aqui não é nada acadêmico. Aqui é para nós começarmos a entender. Os níveis de leitura são os três que nós temos aqui: o nível superficial, o nível intermediário e o nível abstrato. Então, o nível superficial é o conhecimento geral sobre o texto, pessoal. É o conhecimento sobre o título. O título me informa muita coisa. A partir da análise do título, eu tenho uma noção da ideia central, mesmo que esta ideia central não esteja explicitamente colocada. Mas o título não tem como não remeter a alguma coisa do texto, porque o título está ali me sinalizando o que virá de discussão no texto, ainda que de forma indireta. Então, o título ele é muito importante na análise superficial, que é aquela análise inicial, título, aí você tem a fonte, você tem o assunto, o gênero textual, você tem a autoria, o autor desse texto, quem é? Porque saber do autor, muitas vezes, nos leva a entender quais são as suas ideologias, quais são os seus pensamentos já pré-colocados em outros textos, em outras opiniões, em outros posicionamentos ou abordagens. Então, é fundamental a fonte. Fonte no sentido de onde vem esse texto? É de um material científico? É da área da educação? É uma fonte geral? É uma fonte jornalística? Tudo isso faz diferença na análise e compreensão do texto. O assunto, porque aí quando eu olho o título, eu tenho noção do assunto. Mas esse assunto só será confirmado na primeira leitura, naquela leitura que no próximo passo que eu vou explicar, que é a leitura intermediária.
O gênero textual, se eu sei que é um artigo de opinião, aí eu já tenho uma expectativa. Se eu sei que é um artigo de divulgação científica, já é outra expectativa. É claro que nem sempre é possível perceber o gênero no início, porque a linguagem é que vai dizer. Você vai ler é que vai dizer. Nem sempre esteticamente é possível, mas, por exemplo, um artigo de opinião ele tem uma estética já pré-estabelecida. Título, o autor e o texto. Se for uma charge, eu também já percebo que é uma charge, independentemente de saber o assunto, pelo formato estético, se for uma tirinha e assim por diante. O nível de leitura intermediário é aquele pelo qual você compreende o texto. Você compreende de maneira geral. É o entendimento do texto, sem maiores aprofundamentos. É o nível de entendimento textual. Entendi o texto, professor. Se eu entendi o texto, eu fiz uma leitura intermediária. Eu não me aprofundei, mas fiquei ciente do que está ali. Só não há maiores aprofundamentos ou abstrações. Uma coisa que é importante dizer, pessoal, é que esses níveis de leitura, eles não acontecem seguidamente, a não ser aquele primeiro contato que gera a leitura superficial. Ali você lá no início se deparou com o texto, você também não vai ter todo o tempo do mundo, mas quando você lê o texto, esses níveis tendem a vir simultaneamente. Claro, eu posso, se eu tivesse tempo de fazer mais de uma leitura, isso seria o ideal. A primeira leitura seria a de contato, a segunda seria essa do nível de entendimento e uma terceira para me aprofundar. Mas às vezes, a segunda e a terceira etapa são feitas simultaneamente. Eu entendo uma frase aqui, tento ver a entrelinha o que diz, e assim eu vou seguindo na minha análise textual. O nível abstrato é aquele do conhecimento mais aprofundado. Eu vou recuperar as informações pressupostas e subentendidas. Professor, e o que é recuperar informações pressupostas e subentendidas? Recuperar as informações implícitas. Isso aqui, as informações implícitas que nós vamos ver na sequência como nós fazemos para diferenciar o que é explícito do que é implícito e o que isso implica em relação aos aspectos de compreensão e interpretação. Vamos lá? Antes, nós vamos ver aqui quais seriam os principais equívocos na análise textual. Eu tenho certeza absoluta que você já cometeu esses equívocos. Tenho certeza que na hora de analisar o texto, você já fez uma análise rasa. Todo mundo já passou por isso. Você, na hora que marcou a alternativa, depois foi conferir em casa, você pensou, meu Deus, como é que eu não observei isso antes? Como é que eu não me liguei que essa informação também estava presente? Todo mundo já cometeu esse equívoco. Ou, puxa, eu entendi o contrário do que estava lá. Eu não vi essa expressão de negação. Então eu considerei o que era afirmação, considerei negação ou vice-versa. Então, isso acontece e são equívocos que precisam ser corrigidos, por isso que nós estamos abordando aqui. Então, redução é o primeiro item aí. Redução, gente, o nome já indica, o nome já é sugestivo, não é verdade? Quando o leitor aprende apenas parte da ideia global. O leitor apreende apenas parte da ideia global. Então, essa parte da ideia global, como é possível? Eu li o texto, tive um entendimento raso, e informações cruciais eu não aprendi. Quando fui para as questões, existia uma alternativa que eu não tinha conseguido aprender, eu me equivoquei, assinalei outra que não era a correta. Por quê? Porque eu entendi o texto apenas em uma parte. Entendi o texto apenas num segmento que para a questão não era suficiente. É isto.
Extrapolação já é o contrário. Se reduzir é ficar aquém, extrapolar é ir além. E aí, quando o leitor apreende aquilo que não faz parte da ideia global, você pode perguntar, professor, não, isso não é possível. Como é que pode? Eu estou fazendo uma análise e vou apreender o que não está presente? Eu vou te dizer que é possível. Sabe de qual maneira? Você, todo mundo tem conhecimento sobre os temas. Como eu falei no início, é fundamental estar bem informado. De repente, o texto é sobre um assunto para o qual você tem afinidade, mas é um assunto polêmico e você tem um posicionamento. Acontece que o posicionamento do autor do texto é diferente do seu. E você não consegue perceber isso. Na hora de assinalar a alternativa, você apreende o texto dentro daquilo que você já acha que é o posicionamento adequado. Você não consegue confrontar a sua ideia com a do autor e entender que ele tem uma opinião diferente da sua. O que é que acontece? Você confunde o que está no texto com o que é de sua responsabilidade e acaba misturando as opiniões, a do texto e a sua. Então é mais fácil do que se pensa, ok? Fique atento. E aí nós temos aqui seguindo, contradição é aquilo que acontece quando o leitor apreende exatamente o oposto do que está contido na ideia central. Como é que isso acontece, professor? Se eu deixar de ver uma expressão negativa, um não, um jamais, se eu deixar de considerar, eu vou entender determinada informação como afirmativa, só que ela é negativa. Se for o contrário, então o contrário também pode acontecer, não existe um não, mas eu, por algum momento, entendi que aquela afirmação era uma negação, eu posso comprometer o entendimento da ideia central e fazer uma análise contraditória, ok? Então é mais fácil do que se pensa, por isso que toda a atenção é pouca. Agora vamos fazer as diferenças entre compreensão e interpretação. Vocês estão vendo que este primeiro bloco é de orientações, mas também de conceitos. A compreensão, gente, corresponde ao entendimento mais direto do texto, é o nível intermediário. Então, quando eu compreendo o texto, eu apreendo o que está explícito, o que está visível, aquilo que está ali, eu não tenho como ignorar, está à minha frente. Numa questão dessa natureza, a de compreensão, você tem verbos como afirmar, dizer, asseverar, assegurar, para que você analise o texto da maneira adequada. Se eu digo, pode-se afirmar, de acordo com o texto, pode-se assegurar, pode-se dizer, a questão será de compreensão. Então, quando eu uso esses verbos para solicitar a identificação da resposta correta, a questão é de compreensão. Por exemplo, voltei hoje da cidade de João Pessoa. Gente, aqui é uma informação. Se eu entendo a informação, se eu compreendo, então em nível de compreensão, eu posso dizer que uma pessoa retornou de outra cidade. Se alguém me fala, ou se eu leio, que determinada pessoa voltou de João Pessoa, e eu chego e reproduzo que determinada pessoa voltou de outra cidade, eu estou no nível de compreensão. Apenas parafraseei o texto. Eu não precisei fazer aprofundamentos. Dizer que uma pessoa voltou de João Pessoa é o mesmo que dizer que alguém voltou de outra cidade. Aí não tem interpretação, só tem compreensão. Agora vamos adiante. A interpretação, vamos agora fazer a comparação, né? Corresponde ao entendimento em nível abstrato do texto, focando-se nas informações implícitas. E as informações implícitas são o quê? Os pressupostos e os subentendidos, as quais veremos daqui a pouco. E geralmente, quais são os verbos, professor, que nós usamos nos enunciados? Depreender, presumir, supor,
concluir. Exemplo: cheguei hoje da cidade de João Pessoa. Em nível de interpretação, é a mesma informação basicamente que eu coloquei antes. Mas em nível de interpretação, eu vou dizer que a pessoa estava viajando. Alguém só chega de uma cidade, né? Só chega de uma cidade para a qual a pessoa estava viajando. Então, não está explícito no texto que alguém estava viajando. Só existe a informação: cheguei hoje da cidade de João Pessoa. Mas a interpretação me leva a aprender que a pessoa estava viajando, mesmo que esta informação não esteja explícita. Ou seja, para interpretar, eu tenho que ir além das informações visíveis. Isto é interpretar. Então, compreender é entender de maneira superficial, sem aprofundamentos, entender as informações explícitas interpretar, compreender é entender as informações explícitas, e interpretar é entender as informações implícitas, que são divididas entre pressupostos e subentendidos. Vamos entender isso melhor. Aqui nós temos os pressupostos e os subentendidos. São informações implícitas num texto ou enunciado, sugeridas por elementos linguísticos ou deduzidas pelo contexto comunicativo. Pressupostos são mais facilmente identificáveis, pessoal. Por quê? Porque eu tenho as marcas linguísticas presentes nos enunciados. Os subentendidos são deduzidos ou insinuados pelo leitor. Por quê? Porque não há marca linguística. Os subentendidos não têm comprovação. Vamos para os exemplos. Graças a Deus, fui aprovado no certame. Gente, isso aqui já é uma marca linguística. Por quê? Porque quando eu digo fui aprovado, existe um pressuposto. É que eu fiz a prova do certame. Pessoal, é impossível ser aprovado num concurso sem ter feito a prova. Entende o que é pressuposto? É uma informação incontestável, inegável. E eu a identifico a partir de uma marca linguística, que no caso aqui fui aprovado. Então não há como negar. A informação não está presente e ainda assim é incontestável. Agora vamos para o subentendido. Eu me esforcei muito para alcançar esse resultado. Era uma meta de vida. O subentendido de você ter sido aprovado é especulativo. Aqui eu não tenho como provar. Ele está baseado numa probabilidade. É uma probabilidade. Eu não tenho como provar porque eu não tenho marca linguística, entende? É uma informação que não pode ser confirmada ou comprovada. Ela é uma informação possível, às vezes até provável, mas não é taxativa. Isto é o subentendido. Vamos para outro exemplo. Maria mudou-se da casa de seus pais. Eu tenho um pressuposto aqui. Se Maria se mudou da casa dos pais dela, Maria morou até agora na casa dos seus pais. Não há como contestar essa informação. Por quê? Porque só se muda de uma casa quem morava nela. Entende? Por que é conhecimento pressuposto? Justamente porque são os conhecimentos que você já tem antes de ler aquele texto. Então, o pressuposto é anterior ao texto. Porém, ele tem uma marca linguística, porque a marca linguística é que vai definir que informação pressuposta a prova quer de mim. Eu posso ter mais de uma informação pressuposta. Vamos lá. E o subentendido de Maria mudou-se da casa dos seus pais? Casou-se ou foi morar sozinha? Ou seja, pode ser verídica ou não essa informação. A informação de que ela morou até agora na casa dos pais é incontestável. É a informação, a conclusão a qual chegamos. Mas, se ela casou ou foi morar sozinha e por isso se mudou,
já é especulação de novo. Então, a diferença entre pressuposto e subentendido é que o pressuposto eu tenho comprovação linguística e o subentendido eu tenho apenas a especulação. Então, os pressupostos são compreendidos por causa de elementos linguísticos que conduzem o leitor a essa compreensão. Para que o enunciado seja coerente, é preciso fazer essa pressuposição que ela será verdadeira e irrefutável. Aí nós temos aqui, para que eles sejam identificados e validem a pressuposição, é preciso que elementos linguísticos os marquem. Esses elementos linguísticos aqui. Mudou-se e foi aprovado, tornando a informação irrefutável. O que é irrefutável, professor? É incontestável. Quando eu digo fui aprovado no concurso, é incontestável que eu tenha feito a prova do concurso. Mas se eu me esforcei muito, se foram dias e noite de sono estudando, isso é provável, mas eu não tenho linguisticamente como comprovar. Vamos ver alguns elementos que fazem parte da pressuposição. Marcas linguísticas dos pressupostos. Verbos de ligação que indicam fim, mudança e implicações são marcas de pressuposto. Iniciar, continuar, cessar, deixar, acabar. Se eu digo assim, eu parei de caminhar. Se eu digo que parei de caminhar, não precisa ninguém ter visivelmente colocado ou explicitamente que eu caminhava antes. O verbo parar, que é semelhante a cessar, é a marca linguística do pressuposto. Olha, se ele parou de caminhar, está pressuposto que ele caminhava antes. Isso é informação pressuposta. Quando eu digo recentemente, finalmente encontrei o cursinho de qualidade. Brincadeira, viu, gente? Esse finalmente quer dizer cursinho de qualidade. Mas finalmente quer dizer que eu demorei um pouco a encontrar, que eu tentei várias vezes. Então, informação pressuposta. E outras, quando eu digo depois de, quando eu falo depois de alguma coisa, é sinal que aquela coisa estava acontecendo. Ó, depois que eu cheguei em casa, significa dizer que eu não estava em casa, ok? Antes de sair, significa dizer que eu saí. Então, essas informações são validadas por esses elementos linguísticos. O quando é um exemplo bem interessante dessa relação aí. E você precisa estar preparado para identificar essas informações. Então, pessoal, essas orientações iniciais são aquelas que nós tínhamos. Nós, ao longo da aula, vamos falar de outros aspectos, como tipos textuais, estrutura e organização dos parágrafos. Então, esse é o nosso ponto de partida. Nós esperamos que vocês apreendam os conteúdos e confiem na nossa preparação. Estamos aqui para ampará-los e fazê-los fortes e competitivos na busca do seu sonho. Eu sou o professor Cacildo Souza, trabalho para o Educaprova com língua portuguesa. Grande abraço, fiquem todos bem e até a próxima.